Boa noite, irmãos. Sempre bom estar na companhia dos irmãos. E nessa noite que o Senhor nos conceda mais uma oportunidade de aprender dele, né? Esse hino que a gente cantou, ele é muito interessante, as suas palavras. Fiéis sejam sempre ao Senhor. Ele é poderoso, jamais falhará. Com seu forte braço ele os defenderá. Sim, sejam fiéis ao Senhor. Então esse hino nos convida à fidelidade ao Senhor. Nós temos o Senhor, ele espera de cada um de nós, né? Fidelidade. Ele sabe que nós somos falhos, mas ele espera que nós caminhemos em direção ao Senhor. E com essa firme convicção, seguir a Jesus andando na luz, ou sejam fiéis ao Senhor. Servindo em amor com todo o vigor, sim, sejam fiéis ao Senhor. A gente queria continuar o estudo na carta aos Colossenses, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 24. Eu digo sempre que nós aprendemos muitas coisas. Todos nós sabemos de muitas coisas. E nós temos possibilidade de aprender muito mais coisas. Porque o saber, ele não ocupa espaço. Ninguém fica estressado ou cansado porque sabe muita coisa. Não é? A mente, ela não se cansa de conhecimento. A mente não se cansa de conhecimento. Entendeu? Então a gente conhece muita coisa, a gente tem possibilidade de conhecer muito mais coisa, mas nós temos que direcionar o nosso conhecimento para também conhecer de Deus e a vontade dele para nós e qual a nossa missão, qual a nossa função, né? A gente entender as coisas de Deus para que nos ajude a viver a vida desse tempo presente com fidelidade e esperança do céu, né? Então que a gente possa aprender do Senhor também. Nós aprendemos muita coisa, pessoas sabem de muita coisa, a gente, né? Tem pessoas que sabem de coisas inúteis, mas que sabem. A gente está sempre interagindo nesse sentido, né? Então, quando a gente reúne aqui para um estudo, a finalidade é ver se a gente aprende um pouco mais uns com os outros daquilo que o Senhor transmite através da sua palavra, né? Através dos escritos que nos deixou para nós, para que a gente pudesse aprender através daquilo que o Senhor falou através dos seus santos profetas, dos homens de Deus que escreveram, né? E eu sempre digo que sempre essa expressão é muito forte, né? A Bíblia ela é sempre atual. Por que ela é atual? Ela é atual, ela tem uma lógica. Por que ela é atual? Ela é atual porque ela foi escrita por homens, inspirada por Deus para instruir homens. Então ela sempre vai ser atual. Enquanto tiver um homem nessa terra, né? Quando tiver um homem, uma pessoa nessa terra, a Bíblia vai falar ao coração dele. Porque o primeiro homem que foi criado, ele não evoluiu. Houve uma evolução, né? Eu e o Guilherme vendo uma mensagem do pastor, aquele cientista, como é que chama? Adalto Lourenço, ele é um cientista, né? Ele crente em Jesus, ele anuncia o evangelho através da ciência, né? Então, muito bom. Se você tiver sem nada para ver na internet, você procura lá, Adalto Lourenço, né, gente? Adalto Lourenço. Vale a pena ouvir lá os vídeos de Adalto Lourenço. Então ele fala de ciência, o cara entendedor de ciência, falando de Deus através do conhecimento profundo de ciência que ele tem. Ele falando que o homem foi criado perfeito, inteligentíssimo. Então ele cita lá os filhos de descendência de Caim. Vocês perceberam o que eles criaram? Coisas extraordinárias, cara. Inventores. Extremamente. Lá no princípio da criação.
Então, o homem ele foi criado inteligentíssimo. Né? E ele falando como é que para produzir o ferro, a quantidade, proporção certa, temperatura certa, material certo, porque você não acha ferro na terra, você acha os minerais que têm a possibilidade de produzir ferro. Eu achei interessante. Então a Bíblia foi escrita por homens, inspirada por Deus para instruir homens. Então ela sempre vai ser atual. Por que ela é atual? Porque os mesmos homens que viveu lá na época de Caim, lá na época de Noé, é nós hoje. É nós hoje. Necessidade semelhante, né? E circunstâncias diferentes. Circunstância diferente, mas essência a mesma. Falho, necessitado da reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. A gente vê que a tecnologia evolui. No passado eles não tinham celular, hoje a gente tem. Mas o homem, por um tempo que ele está no mundo, né? Mais de quase 6.000 anos. Pelo tempo que ele está no mundo, logicamente, de uma maneira lógica, ele deveria evoluir, ou seja, aqueles homens primitivos não deveriam, que tinham desejos pecaminosos para ganância, para adultério, esses sentimentos eles deveriam evoluir. E hoje, com essa evolução, não deveríamos mais sentir isso, inveja, não deveríamos sentir prazer em coisas pequenas, como olhar, admirar mulheres, né? E nessas coisas, mas o homem sempre continua com esses mesmos problemas. O homem sempre vai escorregar nas mesmas cascas de banana. Né? Nós temos que ter habilidade para desviar das cascas de banana, mas sempre escorrega nas mesmas cascas de banana nas calçadas da vida. É isso aí que acontece. Né? O homem ele não evoluiu. Não existe homem das cavernas. Isso é uma história bem contada, que repetiu tantas vezes repetido, com pessoas que têm facilidade de montar palavras, uma mentira repetida muitas vezes, ela passa a se tornar uma verdade para as pessoas, mas continua sendo mentira, por mais que milhões de pessoas creem nela. Né? Então, é isso. Homens que viveu no passado, né? Não existe homem das cavernas. Ele foi criado inteligentíssimo. E o homem não evoluiu. Ele não evoluiu. Se você analisar, aqui não tem ninguém na área jurídica, né? Você conversa com pessoa da área jurídica, né? Que ele vai ver que as leis cada vez aumentam mais. Não diminui as leis. Não podia diminuir as leis, já que o homem está evoluindo, ele tinha que diminuir as leis. Né? Ele já sabe o que é errado, o que é certo. Então vai diminuir as leis, mas não diminui as leis. Sempre, tempos em tempo, é reformulado, tem que reformular a lei, que tem que agregar mais leis. Mais leis têm que ser agregadas. Né? Porque o homem começa a descobrir novos erros, novos crimes, e ele consegue praticar novos crimes. Ele não consegue evoluir para uma perfeição. Não vai conseguir. Esse mundo aqui não vai evoluir para uma perfeição. E as pessoas falavam, depois dessa pandemia, as pessoas vão mudar. Vocês ouviram alguém falar? Já vi muitas pessoas falar isso na época da pandemia. Vai mudar as pessoas, né? E esse movimento vai mudar. Uma pessoa não muda de fora para dentro. As dificuldades não mudam as pessoas. Sensibiliza as pessoas. As pessoas ficam sensibilizadas, mas não muda de fora para dentro. Uma pessoa muda de dentro para fora. Por causa disso que o Evangelho nos convida a morrer. O Evangelho nos convida a morrer. Essa é a proposta do Evangelho.
Não acho que a proposta do Evangelho é a gente viver aí de uma forma extravagante, que vai conquistar e vai conseguir, né? E você vai vencer, você vai superar. Isso é proposta boa, mas na prática não funciona, né? Porque essa não é a proposta do Evangelho. Então, Paulo aqui, nós temos que conhecer sempre mais e mais da palavra de Deus. Nós já conhecemos muita coisa, né? Muita coisa útil, nós conhecemos muita coisa inútil, né? Mas que a gente possa ter esse desejo de conhecer a palavra de Deus, né? E tem uma expressão, né, que diz que a gente vive aprendendo, né? Como é que é o ditado? Como é que é? Né? E morre sem saber tudo, não é mais ou menos assim o ditado? Vive aprendendo e morre sem saber tudo, né? Então vamos caminhar um pouquinho nessa carta aqui. Colossenses capítulo 2, capítulo 1, né? Versículo 24. Paulo começa dizendo, essa carta ela fala da supremacia do Senhor, né? A finalidade, né? Essa carta ela é semelhante à carta aos Efésios, é semelhante, né? Você vai ver muita expressão, um linguajar semelhante, mas que tem uma profundidade em outra sequência de ensino, né? Mas é semelhante à carta aos Efésios, ela foi escrita no mesmo período, chamada as cartas da prisão, né? Colossenses é uma delas, Colossenses, Filipenses, Efésios, né? É uma carta da prisão. Paulo escreve essa igreja em Colosso, uma igreja a qual ele nunca tinha ido, de repente nem foi, né? De repente só se ele foi depois que ele saiu da cadeia, mas até esse período da carta ele não foi. Ele escreve isso aqui, dizendo que eles não viram ele de rosto, né? Então é a igreja que foi fundada me parece, pelo Epáfras, né? Um discípulo de Paulo, né? Então ele recebe a notícia dessa igreja através de Epáfras. Epáfras leva essa notícia da igreja para ele. Paulo fica muito empolgado com essa igreja. Nos seus primeiros versículos ele fala sobre isso. E ele fala aqui também do empenho em oração por essa igreja. E chega aqui nesse capítulo 24, né? O seu versículo anterior fala da supremacia de Cristo. E no versículo 24 ele vai falar do seu trabalho, da sua luta, do seu sofrimento em prol da igreja de Cristo. Ele começa aqui no versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que estava oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos e admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelo que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, sejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, Paulo, nesse versículo que eu disse aqui, eles não viram
Paulo. Pode ser que depois dessa carta ele pode ter ido lá, mas até então eles não tinham visto Paulo. É o que está escrito aqui no versículo 1 do capítulo 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. Então ele usa essa expressão. No versículo 24, ele começa a dizer, regozijo-me. Vamos analisar um pouquinho esse versículo 24. Pode ter liberdade de falar, pode dar o seu posicionamento. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Eu me alegro. Eu me alegro, né? Ele fala aqui de um alegrar no sofrimento por vós. Palavra assim, meia fora de né? Humanamente não tem lógica. Alegrar em sofrimento, né? É uma lógica, não tem lógica, fica meio sem lógica, né? Eu me alegro, né? Tem um versículo na Bíblia King James, é isso, Maio? Você consegue botar esse versículo na King James? King James. Veio o versículo 1 desse, para a gente ler. Tem uma expressão interessante nessa. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós. Me alegro nos meus sofrimentos por vós. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Então, Paulo, ele vê essa luta dele, mas em benefício de algo que é a igreja. Ele não está, a preocupação dele, você vê ali, ó, eu me alegro nos meus sofrimentos por vós. Ele consegue ver toda aquela luta, todo aquele sofrimento dele, e ele tem um sentimento de satisfação naquilo, porque ele faz aquilo em benefício do corpo de Cristo, que é a igreja. Né? Então, por causa que ele vai usar umas palavras lá em Filipenses. Olha o que ele fala aqui em Filipenses capítulo 2. Olha legal, ele vai falar em Filipenses capítulo 2, ó. Se eu acho aqui. Filipenses. Não atente, versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas que cada também para o que é dos outros. Né? Então, a preocupação de Paulo com a igreja. E às vezes nós temos que ter, gente, às vezes nós temos dificuldade de ceder certos pontos, né? Por causa do nosso posicionamento, por causa do nosso orgulho, né? A gente não consegue. Às vezes a gente tem dificuldade de superar problemas, né? Mas quando a gente olha com a finalidade que Paulo olha, o corpo de Cristo que é a igreja, a gente vai ter facilidade. Visão que ele tinha. Quando o Senhor chama Ananias para falar com ele, né? Aí ele fala assim, ó. Disse, porém, o Senhor, Atos 9:15, vai, porque este é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então ele está em obediência para Deus, ele está sofrendo isso aí. É isso aí, ó, sofrendo, padecer pelo meu nome. Quer dizer, então ele tirou de lado todo o egoísmo, né? O eu dele. Eu tenho razão. O eu ele tirou. É isso aí. É interessante, quando o Senhor está falando para Ananias ali, que Ananias, o Senhor sabe ver Paulo como um todo, sabe que Paulo ia padecer e ia permanecer fiel. Não é? De repente, se eu
passar metade ou um pouquinho de sofrimento de Paulo, tudo lá. Eu estou com dificuldade. Né? Mas o Senhor fala assim, ó, Danias, ele vai ver o quanto ele vai padecer pelo nome, meu nome. E ele vai cumprir. Então, ele encara o sofrimento com essa visão. Essa visão fortalece ele. Ele não olha o sofrimento como uma perda. Poxa vida, estou tão fiel ao Senhor, eu estou aqui sofrendo. Ele não olha com esse ângulo. Porque a dificuldade da vida, irmãos, ela muda como nós encaramos o problema. Ela vai mudar. Não é? Se a gente mudar o olhar da coisa. Paulo vai falar lá em Filipenses, que ele vai falar assim, as aflições. Olha só o que ele fala em Filipenses, outra palavra interessante aqui, ó. Filipenses. Olha só o que ele fala aqui, ó. Versículo 12 do capítulo 1. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuiu. Contribuiu para quê? Para maior proveito do Evangelho. Então ele vai falar que aquilo que nós olhamos como derrota, derrota. Se você for pegar a vida de Paulo à luz do Evangelho pregado hoje em muitos lugares, Paulo era extremamente um derrotado, um fracassado. Um fracassado. Se você olhar a vida de Paulo baseado nos propostas desse evangelho de prosperidade de hoje, a vida de Paulo foi um fracasso. O cara apanhou, foi preso, morreu degolado. Não é? Poxa. Não é assim que não é por aí, mas ele vai falar aqui, ó, as aflições, eu quero que, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. A gente tem que olhar, isso aqui nos convida, irmãos, nós olhar para nossas vidas e a gente poder, será que aquilo que tem me acontecido tem contribuído para o crescimento, para o maior proveito do Evangelho? É isso que nós temos que colocar em mente, olhar para nós. Não é olhar para o outro e falar assim, puxa vida, fulano podia fazer mais. Não é por aí. É olhar para nós. A Bíblia, ela é a instrução para mim. Pode falar. Uma coisa muito interessante que a gente vê na Bíblia de Paulo, parece que é aqui no versículo 3 de Colossenses 1, a oração dele. Ele era um homem muito doente, mas ele em momento nenhum pediu nada para ele. Né? Podia ter pedido, ó Senhor, eu preciso de saúde para me divulgar o Evangelho. Ele era um homem doente, sofrido, mas em momento nenhum você vê ele nessa dificuldade de pedir alguma coisa para ele. Como que nós somos frágeis? É muita coisa para aprender com o apóstolo Paulo. Com certeza. Sofrido ali, preso injustamente, Sim. mas nem por isso. Ele podia ter pedido, Senhor, dá um jeito de me soltar para me divulgar o Evangelho, ou me dá saúde, olha como é que eu estou, meu corpo está todo danificado. Sim. É muito interessante, né? É por causa da visão dele. Da visão. Ele via a igreja como algo fantástico. E eles também se via como alguém que, né, ele... Igreja, olha só a importância da igreja, porque é uma igreja só, não tem duas igrejas. Os que estão na terra e os que estão no céu, mas é a mesma igreja da eternidade. Com certeza. Olha como nós somos importantes e não valorizamos isso. É esse o entendimento. Né? É que eu falo com as pessoas, quando a gente entende o Evangelho, cremos no Senhor, e a gente
entende quem eu sou agora, eu vou ter dificuldade, eu vou ter facilidade de enfrentar as dificuldades. Eu não vou mais preocupar com o que eu posso ou não posso. Né? Eu vou começar a analisar tudo no crivo de Deus e na minha vida. Né? Eu vou entrar naquela questão que Paulo vai dizer. Convém, mas devo. Né? Vou entrar com essas questões. Olha que 1 Pedro capítulo 2, ele vai dizer assim, versículo 18: Vós escravos, sujeitai-vos com todo temor aos seus senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravo, padecendo injustamente, por causa de Deus. Porque que glória será essa, se pecando sois bofeteados e sofreis, mas fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Né? Então Paulo está preso, mas ele está preso por quê? Por causa do testemunho dele ao Senhor. Ele não está preso porque ele envolveu com a política local, envolveu com bandidagem, com problema. Mas ele está preso. Porque ele, por causa da pregação do Evangelho. Ele não está preso porque ele enganou as pessoas. Não é? Quem aí, né, tem esse negócio, tantos mil aí para você ser abençoado, para você receber, vem doar e manda essas propostas, sabe? Eu vi um hoje fazendo uma proposta que estava precisando de 100 homens, 100 empresários que investisse R$1.000, queria passar 7 dias do monte, ia botar o nome no azeite, e que ia fazer um barangolé legal lá, que a vida ia ser destravada. Em nome de Deus. Né? Ele só queria 100. Ele tinha que ser 100 pessoas que quisessem investir R$1.000 para a vida ser destravada. Ele ia ficar 7 dias no monte. Eu não vi o resultado, não, mas ele ia ter conseguido. Né? Então, uma pessoa dessa for presa, sofrer, é justo. Né? Então, é isso aí que Paulo, então, ele passa por essas lutas, porque Paulo não prega um masoquismo de sofrimento, não. Mas ele encara a dificuldade da vida com essa perspectiva. Ele não prega isso, ele não prega o evangelho de sofrimento, não. Ele não prega um evangelho de deixar as coisas, né? Ele não prega o evangelho de criar mosteiro para se distanciar das pessoas. Mas ele ensina as pessoas a viver em comunidade, mas com a consciência que o Senhor tem cuidado e espera de nós o nosso posicionamento. Né? É isso que Paulo se colocava. Então, por causa disso, ele vai enfrentar essa dificuldade aqui com mais facilidade. Porque, irmãos, se a gente conseguir olhar para as nossas dificuldades com um olhar de gratidão e bondade, a gente vai conseguir reverter às vezes, sofrimento que nós temos em circunstância da nossa vida. Eu costumo dizer que nós temos que olhar para os problemas que vêm até nós, vêm para nós, com gratidão e bondade. Gratidão e bondade. Eu conversando hoje com uma diretora de um colégio, e ela reclamando que muito problema para resolver, muita coisa. Aí eu brinquei com ela, isso é resultado do seu investimento. Você estudou para isso. Você investiu nisso. Né? Então você está exercendo um cargo que exige tudo isso. Você está entendendo como é que você consegue mudar um problema? Você consegue mudar um problema. Porque o cargo que ela exerce exige
todo esse trabalho, problema com os pais, problema com isso, com aquilo, né? Então, se você olhar para esse problema com gratidão e bondade, você vai conseguir ver essa dificuldade como resultado daquilo que ela buscou, que a gente buscou, investiu, estudou, para chegar naquele posicionamento. Não é mesmo? Então, a gente tem que olhar para as nossas circunstâncias de vida com gratidão e bondade. Gratidão e bondade. Né? Eu lembro um dia que, por exemplo, uma vez a Alessandra foi encostar o carro lá na rua, encostou, ficou satisfeito que encostou e não tem, tá? Mas quando foi sair, o carro deu problema no arranque. Deu problema no arranque. Né? Teve que gastar dinheiro com arranque. Você podia ficar reclamando, né? O dinheiro do arranque gastou dinheiro. A gente podia reclamar. Mas, em vez de reclamar, como é que a gente pode olhar? Obrigado, Senhor, por me dar um carro que tem um arranque e que eu tenho dinheiro para pagar. E a pessoa que vai consertar precisa trabalhar. Está vendo a lógica? Você começa a mudar a forma de pensar. E a gente começa a ser grato. Né? Por pequenas coisas do dia a dia. Esse dia eu saí de lá de São Mateus e fui lá para levar um documento lá na Cidade Nova. Cheguei lá na Pera para Macarrão, aquele sinal ali, eu lembrei que eu esqueci de pegar o documento. Então, para mim não reclamar comigo mesmo, eu falei, graças a Deus que eu tenho moto e tem gasolina no tanque. Eu fui lá e peguei. Amenizou-se. Eu tive que voltar lá, a mesma coisa. Né? Se eu tivesse reclamado, eu ia ter que voltar a mesma coisa. Exercício em pequenas coisas. Pequenas coisas, exercício. Porque sofrimento, alegria, satisfação, acontece aqui. Acontece aqui, né? Sofrimento, alegria e satisfação. Você já viu pessoa chorar porque o time perdeu? Tem gente que sofre porque o time perdeu. Não sou contra quem faz isso, né? Mas você pode olhar e fazer assim, puxa, ué? Chegou em segundo. Chegou em segundo. Né? Então, não são as pequenas coisas. Então, Paulo, você não vai conseguir ter gratidão e bondade em coisas grandes se a gente não aprender a ter gratidão e bondade em coisas pequenas. Nós somos bombardeados todo dia por motivo para reclamar. A gente tem motivo para reclamar. Eu também reclamo de coisas. Não é? E eu falo com as pessoas, reclamar a gente pode. Você pode reclamar à vontade. Só não vai resolver. Pode piorar. Porque você vai reclamar de algo, porque é o que eu falo, satisfação, alegria, contentamento, ela está no posicionamento como a gente encara muitas das vezes as coisas. Natureza. Melhorar. É isso aí. É aprender pequenas coisas, né? A gente ficou aconselhando um casal essa semana passada, né? Nós vimos até que na igreja, reunimos com ele aqui, sozinho. Só ele, que estão tendo dificuldade no casamento. E eu falando com eles, se vocês não ter pequenas atitudes em relacionamento, não vai conseguir mudar o quadro. Porque mesmas atitudes, mesmos resultados. Se continuar fazendo as mesmas coisas, as mesmas atitudes em relação ao outro, eles vão ter sempre os mesmos resultados. Então vocês precisam mudar de atitude. Não vai mudar da noite para o dia, mas tem que começar a ter a mudança. Mudança de tratamento melhor, mudança de atenção, e mudando pequenos gestos, pequenas atitudes, para que o todo possa ser contaminado pela bondade, a comunhão e o amor que vocês, sim, fez com que vocês fossem ao altar, fossem ao casamento. Né? Então, pequenas atitudes, eu tenho certeza que vocês vão conseguir
chegar muito melhor nessa questão. Então, Paulo aqui, ele olha para as dificuldades com benefício. Olha para as dificuldades com benefício. Ele não olha para as dificuldades como perda, como prejuízo. Mas ele olha para as dificuldades que a vida lhe impôs por causa da sua fidelidade ao Evangelho. Ele olha com gratidão. Ele olha com gratidão. Ele se sente honrado por padecer pela igreja, por causa da igreja. É isso que ele fala nesse primeiro versículo aqui, né? Eu me alegro. Ele vai dizer: regozijo-me agora que padeço por vós, né? E cumpro o resto das aflições de Cristo por causa do seu corpo, que é a igreja. Um motivo que me alegra, me fortalece, por causa da igreja, do seu corpo, que é a igreja. Aí no versículo 25, da qual eu estou feito ministro, da qual, igreja, corpo, eu sou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedido para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos. Que mistério é esse? A igreja. A igreja é o grande, extraordinário, a igreja, gente. O estudo Plano Divino dá uma valorizada na igreja extraordinário. A interpretação, o estudo através do Plano Divino mostra, né? Mostra a grandiosidade que é a igreja. O mistério que esteve oculto. Né? Tem umas palavras que Pedro vai falar lá na sua carta e vai dizer assim, capítulo 1, versículo 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dado, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para os quais coisas os anjos desejam bem atentar, as quais foram revelados não para si mesmo, mas para nós. Para nós. Nós, os quais não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregam o Evangelho. Então a igreja é o mistério que esteve oculto. Por causa disso tem aquela expressão, os profetas não conseguiram ver, né? Tem até um quadro, né? A visão dos profetas passa e vê lá na frente Cristo vindo para estabelecer o seu reino. Sobre a primeira vinda do Messias, e logo já depois já coloca Jesus como rei, falando lá na frente, quando ele vai voltar. É como se os profetas estivessem no monte e está avistando outro monte lá na frente, que é o milênio e a grande tribulação, mas pulando esse vale que é a igreja, estava oculto aos olhos dele. E esse versículo de Colossenses é um dos poucos que com mais clareza fala que o mistério da igreja foi revelada a Paulo, que era o mistério, a igreja era o mistério, a igreja como corpo de Cristo. No Antigo Testamento não havia igreja,
E essa passagem de Colossenses é uma das poucas que fala mais claramente que esse mistério da igreja foi revelado a Paulo, coisa que os profetas do passado não conseguiram enxergar nem compreender. Foi nos dada a nós hoje. Hoje nós vemos com muito mais clareza aquilo que eles mesmos profetizaram. Eles mesmos, às vezes o que eles profetizavam, nem eles mesmos conseguiriam entender na mesma plenitude que nós entendemos hoje. É o que vai acontecer quando Jesus vem, né? Jesus nasce e eles não conseguem entender aquilo. Pedro, quando Jesus fala que ele ia morrer, Pedro vai falar lá, não vai morrer. O Messias não vai morrer. O Messias veio para vencer. O Messias vem para estabelecer um reino. Então, de tudo aquela expectativa. Os 2 discípulos no caminho de Emaús exemplifica todo o que eles entenderam, que eles conseguiam perceber, né? Que os 2 discípulos do caminho de Emaús, eles trazem para nós uma concepção daquilo que eles as expectativas que eles criaram em torno de Jesus. E Jesus nunca falou daquilo com eles. Mas eles criaram a expectativa por quê? Por causa dos ensinos dos profetas. Né? Então, aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, eles falam uma coisa interessante ali. Vamos ver lá em Lucas, capítulo 23. Olha só o que eles falam ali, ó. É 23, vamos ver o versículo exato aqui. Se achar, Ismael, já pode adiantar. É 24, né? Vamos ver aqui a expressão exata. Eles conversando com Jesus, né? Chegou dizendo que também, alguns, vamos ver aqui, versículo 21, 24, 21. 20 e 21, olha só. E como os principais, os sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação. Aqui eles estão conversando com Jesus, né, no caminho ali. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel, mas agora sobre tudo isto, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Está vendo a expectativa? Qual era a expectativa deles? E nós esperávamos que ele que ia remir Israel, já faz 3 dias que ele está morto. 3 dias. Né? Então essa era a expectativa. Por quê? Por causa desse entendimento que os profetas transmitiram. O mistério que esteve oculto foi revelado a nós. Um monte das transfigurações, ele vai fazer uma cura de um demoniado, que os discípulos dele não conseguiram tirar, expulsar. Aí, depois que ele faz o processo, expulsa o demônio, ele vai e fala assim, não esqueçam o que eu vou dizer a vocês. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, ou seja, ele, né, Jesus, ele haveria de morrer. Aí ele continua falando aqui e fala assim, mas eles não entenderam isso, pois o que essas palavras queriam dizer tinham sido escondido deles para que não a entendessem. Eles estavam com medo de fazer perguntas a Jesus sobre o assunto. Jesus falava que haveria de padecer, eles não entendiam porque era encoberto sobre os olhos deles, e eles também ficavam sem jeito de perguntar, rapaz, Jesus, você está falando de que aí que não está entendendo? É o que Lucas fala aqui no capítulo 9, né? Eles não estavam, isso aí, né? Eles não conseguiram assimilar até que Isaías profetizou sobre a morte dele, mas não conseguiram, né? A gente tem facilidade de aprender coisa boa, tá vendo? As promessas de vitória, de reino, de reconstrução, isso não pode aprender. Agora, o ensino de morte, que vai morrer, que vai levar. Então, Isaías 53 não fazia muito sentido, não tinha muito, né? Não tinha muito apego, não é mesmo? Porque era uma palavra assim de derrota, não era uma palavra de vitória, não é mesmo? Então aqui ele vai dizendo aqui, o mistério que esteve oculto, Colossenses capítulo 1, vou retornar a Colossenses aí, versículo 26. O mistério que esteve oculto desde os séculos, em todas as gerações, que agora foi manifesto aos santos, manifesto aos seus santos. As pessoas do mundo não conseguem entender isso. Não conseguem.
Ele não consegue entender o porquê que uma pessoa vai alegrar no sofrimento. Não vai entender. As pessoas do mundo não vão entender. Né? Que a gente nasceu de novo. Que a gente é uma nova criatura. As pessoas do mundo não vão entender. Mas foi revelada aos seus santos. Quem são os santos? Aqueles que foram santificados por Jesus Cristo. Os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é em vós, que é Cristo em vós. Olha só que interessante esse versículo. Vou analisar esse versículo interessante. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios. O que é as riquezas da glória deste ministério? O que é? Qual é a riqueza? Qual é a riqueza? A riqueza maior é Cristo em nós. Vê se você consegue perceber. Qual é a riqueza maior? A riqueza maior, irmãos, é Cristo em nós. O versículo é muito interessante. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em nós não faz que nós consigamos vencer as nossas dificuldades nesse mundo. Nós vencemos algumas batalhas e nós não vamos vencer a guerra nesse mundo. Nós vamos vencer algumas batalhas. Vence uma hoje e amanhã vem outra batalha, vem outro problema, até nós encontrarmos com Cristo ou a morte nos alcançar. Nós vamos vencendo algumas batalhas. O que nos alegra? Qual que é a maior riqueza? É Cristo em nós. Por que Cristo em nós? Porque todas as outras riquezas, irmãos, vai passar. Todas vai passar. Qualquer uma. A Bíblia diz um dos homens mais ricos do Brasil. Passou. Passa, não tem jeito. Cristo em nós é a maior riqueza desse mundo. É Cristo em nós. É aquela palavra que eu ouvi de uma pessoa dizendo que quando eu chegar lá no céu, não vai ser a gente que vai ficar curioso para conversar com Moisés como foi abrir o mar vermelho, como foi colher o maná todo dia de manhã, como foi fazer com que a água saísse da rocha. Não vai ser a gente que vai procurar Abraão, né? Abraão, como foi, rapaz, ser amigo de Deus, sacrificar seu filho, tá? Pai da fé. Mas vai ser o contrário. Vai ser Moisés e Abraão e todos os heróis do passado vai procurar nós e vai perguntar como é ter Cristo morando dentro de vocês. Ter uma pessoa de Deus morando em vocês. Vocês não precisar de montar uma tenda para adorar o Senhor. Nós somos templo. Você está entendendo a profundidade desse versículo aqui? Riqueza maior é Cristo em vós. Esperança da glória. Esperança da glória. A maior riqueza. A maior riqueza. Né? A gente pode conseguir qualquer coisa nesse mundo. Qualquer coisa. Mas a maior riqueza é ter Cristo em nós. Né? Às vezes eu brinco que Salomão, o mais sábio, né? Mais sábio. Mas Salomão conversasse com Ismael, pelo teor de conhecimento do que a Bíblia nos informa hoje, né, Ismael? Ismael botar Salomão no bolso. Salomão no bolso, eu botar Salomão no bolso. Salomão, você conhece muito de
ganhar dinheiro nesse mundo, velho. Agora eu sei, eu tenho algo, eu conheço algo que me conduz à eternidade, rapaz. Você nem imagina o que é isso. Né? Você tá conseguindo acompanhar o raciocínio? Né? Então, maior riqueza é Cristo em nós. A quem, versículo 28, a quem anunciamos e admoestando a todo homem, ensinando a todo homem e em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Em Cristo nós seremos apresentados perfeitos, porque Ele nos aperfeiçoa, porque Ele nos molda e vai nos fazer semelhante a Ele na sua manifestação. Ele vai nos fazer semelhante a Ele. Então, irmãos, só para a gente terminar a leitura, para a gente encerrar, e para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia que obra em mim poderosamente. Poderosamente. Então, irmãos, que a gente possa ter essa mesma expectativa de Paulo, saber que as aflições, que a dificuldade possa, não a dificuldade, mas a prosperidade, que a nossa prosperidade possa contribuir melhor proveito do Evangelho. Pode falar. Só para deixar aqui uma passagem a respeito, né, do que você falou ali com Ismael, né, e da gente ter o Espírito Santo hoje é uma coisa extraordinária. O próprio Jesus mesmo, quando ele vai falar acerca de João Batista, ele fala que entre os nascidos de mulher não há maior profeta que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ou seja, porque João Batista, ele infelizmente não, né? Já era o propósito dele. Ele morreu antes da igreja, antes do Espírito Santo passar a morar dentro de nós. E nós hoje, que estamos no reino de Deus, o menor de nós, né, o menor crente, o menor convertido, tem o Espírito Santo habitando dentro dele, e ele, né, faz parte da noiva, que vai participar das bodas. E João Batista, ele é a testemunha, um amigo do Cristo, um amigo do noivo, juntamente com todos aqueles do Antigo Testamento que morreram sem fazer parte da igreja, né? Sim. É isso aí. É muito importante essa passagem. Muito interessante. João Batista, né? Não há maior que o João. Entre os batistas de mulher não tem maior que o João Batista. Mas o menor da igreja. Aquele que sabe muito pouco, menor. Mas o menor, ele tem a mesma medida, o mesmo sacrifício que foi feito por mais alto escalão de doutorado é o mesmo sacrifício que foi feito para aquele mais lá, mais humilde que nosso conceito. É uma palavra que eu digo que é ao pé da cruz. No reino, ao pé da cruz, não existe, o terreno é plano. Todos estão no mesmo patamar. Não existe. A gente tem aquilo ali, não é para a gente ser maior do que os outros, é porque as pessoas possam ver a gente. Não é que quem sobe ali é maior, é mais importante. Né? É porque aquele sobe ali é para ficar mais alto. Porque ao pé da cruz, o terreno, ele é plano. Então que o Senhor nos abençoe e que cada dia nós possamos entender a sua mensagem, que a gente possa viver e cada dia para a glória e honra do Senhor. Amém?